lá, são membros da nossa igreja, da nossa segunda igreja aqui em Campinas. Então foram momentos assim importantes para a gente aprender um pouquinho, sair um pouquinho da rotina. Mas hoje nós vamos focar bastante no estudo, e depois nós vamos ter a nossa cantina missionária, um tempo de comunhão, um tempo de partilha. Então a gente vai direto ao ponto, a gente não vai se estender muito em algumas outras questões. Vamos louvar, palavra, vamos louvar, depois vamos descer para a nossa confraternização. Mas isso não significa que nós vamos correr com aquilo que nós temos para apresentar hoje. Nós temos tempo, estamos dentro do prazo, por isso eu queria que você aproveitasse cada momento aqui para entender o seguinte: quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos dando a Ele o controle de todas as áreas da nossa vida. As nossas escolhas, a nossa família, os nossos recursos, a nossa carreira. A gente está dizendo para o Senhor: Senhor, guia-nos da melhor maneira possível. Aquilo que estiver ao seu alcance é aquilo que você tem que fazer da melhor maneira possível, porque o Senhor te capacitou para determinadas coisas, e é isso que você tem que fazer se você se submeteu ao senhorio do Senhor. Então, só para a gente recapitular, a gente terminou na semana passada, deixa eu virar isso aqui para... a gente terminou na semana passada com a seguinte frase, para a gente refletir: se queremos que as nossas famílias sejam abençoadas, precisamos voltar para o caminho, mesmo que nosso jeito de caminhar, nossas roupas, nossos apetrechos, as formas da gente viver sejam diferentes. Nós precisamos entender que as formas que nós vivemos podem ser mudadas de tempos em tempos. Então a roupa pode mudar, as preferências musicais podem mudar, as composições familiares podem mudar, né? Nós podemos não ter mais aquelas famílias como tínhamos antigamente, mas nós temos novas famílias com novas formas, vivem junto pessoas de diferentes culturas, diferentes formas de serem criados. Então, por mais que isso possa mudar, o que não pode mudar são os princípios, o caminho. E a gente disse, há coisas que podem ser negociadas, mas há uma delas que é inegociável: a estrada. E a estrada, o caminho é Jesus. Então Ele é o nosso fundamento, Ele é a razão de nós vivermos, e é somente voltando para Ele que nós podemos entender de fato como devemos vivenciar como família. Então, nesse mês que nós escolhemos para falar sobre família, nós precisamos então entender que existe sempre coisas que nós podemos fazer dentro do nosso lar, como seres humanos, que podem transformar a realidade da nossa casa. E por mais que não transforme de imediato, quando nós somos transformados, quando nós permitimos que Deus transforme o nosso coração, a nossa maneira de ser e de viver, automaticamente nós passamos a influenciar as demais pessoas. Nós vimos na semana passada que a família é um lugar para crescimento. Então nós vimos que quando nós casamos, quando nós temos filhos, ou quando nós vivemos em comunidade, ou uma família que não é uma família nuclear, aquela de pai, mãe e filhos, mas tem avô, tio, o marido que tem filhos, a esposa que tem filhos, por mais que essas configurações mudem, a família sempre tem que ser um lugar de crescimento. E nós precisamos nos tornar agentes para a transmissão de conhecimento, para realmente cooperarmos com o crescimento do outro, e temos que estar dispostos a crescermos também. E a família tem que ser um lugar de crescimento, e nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da família, mas antes de mais nada, nós vamos pensar da seguinte forma. Hoje nós vamos ver um tema, e eu vou precisar bastante da sua atenção, porque nós vamos fazer um raciocínio um pouquinho diferente do de semana passada. Existe um texto lá em Eclesiastes, que ele diz o seguinte: primeiro versículo dá uma explicação introdutória, e depois vem o segundo versículo de Eclesiastes capítulo 1, diz o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A vaidade na Bíblia, e aí você vai entender, nós vamos fazer um raciocínio a respeito de algumas ações equivocadas que nós tomamos, para a gente perceber como isso influencia o nosso lar. A vaidade na Bíblia, ela é chamada, por mais que no português nós tentemos diferenciar essas palavras, biblicamente, as palavras vaidade, orgulho e soberba, elas estão totalmente conectadas. Quando você olha para essas palavras, são palavras que têm a ver com
com um determinado tipo de sensação, atitude, um desvio de conduta nosso, que influencia todos os demais pecados. Há pesquisadores que dizem, bíblicos e não bíblicos, que o orgulho, a vaidade, a soberba, na verdade representam a fonte de todos os demais pecados que nós podemos cometer. Então, ela foi a causa, por exemplo, da queda de Lúcifer, não foi? A gente entende historicamente, biblicamente, que o orgulho, a vaidade, foi a causa da queda de Lúcifer. Por trás, por exemplo, da agressividade, pode estar o orgulho de se sentir injustiçado. Então, quando nós sentimos o nosso orgulho ferido, sabe aquela ideia de sentir o nosso orgulho ferido, nós nos tornamos agressivos. Então, a agressividade é um dos frutos do orgulho, da soberba, da vaidade. A vaidade ou orgulho está por trás do individualismo, por trás da autopromoção, e muitas vezes é confundido ou confundida e alardeado como autoestima. Hoje em dia, muitas vezes nós estamos confundindo a autoestima com o orgulho, a vaidade que nós vivemos no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E na verdade, intimamente ligado à questão da autopromoção, da necessidade de reconhecimento, está o orgulho. Irmãos, nós precisamos entender isso e como isso influencia todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E nós vamos trabalhar algumas questões que vocês vão entender o porquê. Intimamente ligado ao orgulho está o mais silencioso de todos os pecados. Como assim o mais silencioso? A gente falou no nosso grupo, eu dei uma introdução para o grupo de quinta-feira. Então vocês não valem arriscar, tá bom? Pense comigo naquele pecado que ninguém tem coragem de admitir, ou quase ninguém tem coragem de admitir. Vamos tentar pensar. Um pecado silencioso. Inveja. Inveja é um pecado que dificilmente as pessoas têm. Olha, é mais fácil a pessoa chegar e falar assim: pastor, traí meu marido, traí minha esposa, do que chegar e falar assim: eu tenho inveja da fulana de tal. Ah, não, é a inveja branca, né? Ah, não, é a inveja santa. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, por quê? Porque intimamente ligado ao orgulho está o pecado da inveja. Nós encontramos na palavra de Deus a citação sobre cobiça. E também a gente tem que diferenciar cobiça de inveja. A cobiça, na verdade, é você querer ter o que o outro tem. De uma forma ou de outra, mas a inveja ela não está conectada necessariamente a você querer o que o outro tem, mas você se entristecer por aquilo que ele tem e faz. Então muitas vezes, você não quer ter o cabelo daquele jeito, mas você se irrita porque aquela pessoa tem o cabelo daquele jeito e que ela colhe determinados frutos que você não colhe. Você talvez nem queira aqueles frutos, talvez você nem queira o marido dela, a esposa dele, o emprego dela, talvez você não queira. Você está muito mais preocupado, e nós estamos muito mais preocupados, e nos entristecemos pela alegria, pelo sucesso alheio. Então, a inveja não é apenas um querer ter, mas entristecer-se porque o outro tem ou faz aquilo que não necessariamente quero, mas que me faz sofrer. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas muitas das nossas atitudes, elas estão fundamentadas no orgulho e na inveja. Pastor, o senhor está me ofendendo, porque eu nunca fui uma pessoa orgulhosa e nunca fui uma pessoa invejosa. Eu não estou dizendo que você é, e nem estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu só quero mostrar para vocês, biblicamente, que o orgulho e a inveja, eles estão por trás da maior parte dos nossos pecados e dos nossos erros. Hoje de manhã o pastor Marcelo deu um estudo muito legal sobre o problema do mal, né? Se Deus é bom, por que a gente sofre? Por que existe mal? Então quem não veio perdeu, foi muito bom, excelente. Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente fez algumas reflexões e a gente abordou da seguinte forma, né? No final, dei a minha participação da seguinte forma: quando você vê uma criança sofrendo na África, ou perto de você, quando você vê uma criança que perdeu seu pai, sua mãe, você vê as pessoas sofrendo, isso é muito ruim, concorda comigo? Todos nós nos compadecemos. Mas existe um componente por trás do sofrimento que nós sofremos pelo outro, e que muitas vezes nós não percebemos, e que nós queremos de alguma forma, não necessariamente, eu acredito em boas ações, acredito em boas intenções, mas muitas vezes se
a pessoa sofre, a gente não está preocupado 100% com a pessoa que sofre, mas o quanto eu sofro por ver a pessoa que sofre. Então, por exemplo, se você não vir uma criança sofrendo, você não sofre. Tem gente, por exemplo, que não quer ver. Se passar um filme, uma reportagem sobre determinada situação, não é que você não tenha compaixão daquelas crianças ou daquelas pessoas que sofrem, mas que você se defende tanto disso, que você prefere não ver, porque se você ver, você vai sofrer. Então você coloca às vezes o seu sofrimento na frente do sofrimento do outro, e a gente vive dessa forma. Então por trás de boas ações, por trás da virtude, pode existir uma boa dose de vaidade e de egoísmo. Por trás da virtude, pode existir um orgulho danado. Quer um exemplo disso? E a gente vai ver nos textos bíblicos. Quando você não comete determinados tipos de pecado. Eu não cometo pecado tal, eu não cometo pecado tal, e você se alegra da sua virtude. E ao se orgulhar da sua virtude, você acabou de cometer o pecado do orgulho. Entendeu? Então, por trás da virtude que muitas vezes nós alardeamos, existe um orgulho lá escondido, e uma satisfação por não ser como ele. Biblicamente, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Quem era o publicano? Cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, e o fariseu, aquele religioso. Obrigado, Senhor, porque não sou que nem aquele ali, que faz isso e faz aquilo. Não cometeu aqueles pecados, mas ao se orgulhar da sua virtude, cometeu o pecado do orgulho. Então, nós precisamos entender que por trás das nossas ações, pode existir muito de inveja e muito de orgulho. Então a inveja é a incapacidade de se autoconhecer, é a incapacidade de se amar, de conhecer e reconhecer que ser ou ter pouco importa diante de Deus. A inveja é a incapacidade de nós entendermos que aquilo que nós somos e do jeito que Deus nos fez, Ele não nos compara em relação aos outros. É falta de autoconhecimento e falta de conhecimento bíblico. Quer outro exemplo? Pense da seguinte forma: o que seria do mundo se não existissem construtores, engenheiros, mecânicos, né? O que seria do mundo se não existissem pessoas que fizessem a limpeza dos lugares por onde nós passamos? Então, nós não temos que nos medir por aquilo que o outro é, mas pela capacidade que eu tenho de fazer aquilo que Deus me preparou para ser. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento de quem nós somos, de quem Deus quer que nós sejamos, nós não temos mais espaço para inveja. Mas, infelizmente, a nossa natureza, ela vive por comparações. Eu não vou criticar porque eu sou apaixonado por esporte e gosto que o meu time ganhe. Mas todas as vezes que nós trabalhamos na nossa vida pessoal, a partir de uma ideia de sucesso, exatamente conforme o padrão do mundo, nós vamos sofrer. Se eu comparar a minha igreja com a igreja do outro, se eu comparar o meu sucesso financeiro com o sucesso financeiro do outro, e a igreja evangélica muitas vezes está entrando nessa onda de competitividade, de idolatria, e o que isso causa? Inveja. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo vai conseguir as mesmas coisas, nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas, e isso interfere diretamente no ambiente familiar. Eu não estou dizendo que não existe injustiça no ambiente familiar, eu só estou dizendo que o orgulho e a inveja são dois pecados que interferem no nosso andamento como família. O fato, por exemplo, de uma pessoa sair da favela e se tornar o maior jogador de futebol do mundo. Pense comigo. Uma pessoa que saiu da favela, se tornou, aí vai a reportagem e faz uma reportagem com aquela música maravilhosa de fundo. Geralmente são soundtracks, né, que são aquelas músicas de filme, né, que eu acho maravilhoso, com aquela orquestra, e vai mostrando o menino que saiu da favela, e que agora ele anda de Ferrari na Europa, e aí ele acaba dizendo o seguinte: tudo que você crê, se você se esforçar, é possível você chegar lá. O que acontece? Frustração, inveja, raiva, porque isso é mentira. Se você sonhar que você quer ser um... Pastor, mas o senhor está indo contrariando aquilo que todo mundo diz. Na verdade é exatamente isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essas mensagens de você pode, se você lutar você consegue. Irmãos, tem pais de família que estão lutando a vida inteira e eles são felizes porque eles conseguiram sustentar os seus filhos. Não importa se ele sustentou o seu filho vendendo doce na esquina ou se ele foi presidente da maior companhia do mundo.
Se o objetivo da vida dele como pai é sustentar os seus filhos, não importa o que ele fez, desde que esteja dentro de um padrão ético. Agora, se a gente se compara, se a gente acredita em tudo que sutilmente é anunciado por aí, nós entramos numa situação bastante complicada. Porque ninguém vai ser igual a ninguém. O sucesso do menino que cresceu na favela não vai ser... Aliás, para cada menino que cresceu na favela e se tornou um jogador de futebol na Europa, existem milhares que não chegaram lá. E até porque se eles tivessem chegado lá, não existiria mais vida, né? Só existiria futebol. Né? A gente não ia mais à igreja, a gente ia jogar futebol de domingo e toda vez, porque não tem espaço para todo mundo. O mundo não tem espaço para todos ocuparem o mesmo lugar. Então você dizer aleatoriamente que tudo que você crê é possível que você alcance, talvez seja uma das grandes causas de frustração. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente está caindo em armadilhas e isso tem interferido as nossas famílias. E por que nós estamos falando então de orgulho e inveja numa série sobre família? Porque orgulho e inveja têm destruído não somente as relações sociais, mas tem abalado o seio familiar. Então quando você vê uma pessoa querendo aquele cargo, querendo aquela função, querendo aquilo, existe por trás, talvez, uma boa pitada de orgulho e uma boa pitada de inveja. Famílias foram e são destruídas pelo orgulho e pela inveja. Vamos ver algumas questões. Jacó, ele cobiçou a posição de seu irmão. Esaú, nós vimos na semana passada isso. Então, ele ao cobiçar, e na verdade, quando eu uso a palavra cobiça, ele queria ter o que o outro tinha. Mas a mãe da cobiça é a inveja. Ele se entristecia porque ele não era o primogênito. E ao não ser o primogênito, ele não receberia a bênção e a herança reservadas ao primogênito. Mas nós éramos gêmeos, mas foi por segundos que eu não cheguei em primeiro lugar. Né? Nasceu primeiro Esaú. E aí Jacó chega atrasado, agarrado no calcanhar de Esaú, e ele cresce uma vida buscando insatisfeito por sua posição. Então, biblicamente, você olha um outro exemplo, Caim matou e mata Abel no texto lá, pelo orgulho e pela inveja. Espera um pouquinho, eu sou o cara, eu fiz o meu melhor, eu montei essa cesta para entregar para o Senhor, mas Deus não se agradou de Abel. Ele poderia simplesmente, se ele cobiçasse a posição de reconhecimento de Abel, ir lá sacrificar um animal, entregar a mesma coisa para o Senhor, e falar: Senhor, está aqui, dá seu sorriso para mim. Mas o que ele fez? A inveja era tão grande, o orgulho de que ele era bom, e a inveja de que a felicidade de Abel o consumia por dentro, que era necessário matar a fonte de sofrimento. E ele então matou a fonte de sofrimento. Matou seu próprio irmão. Então, quando a gente olha biblicamente, famílias foram desestruturadas, desestabilizadas. Se você pensar na família de José, ele foi dado a ele a capacidade de interpretar sonhos, de sonhar e de ver coisas a respeito do futuro. E ao dizer aquilo, a gente não sabe, a Bíblia não narra, mas no mínimo José talvez tenha sido inconsequente ao admitir o seu sonho diante dos seus irmãos. Né? Olha, eu sonhei que eu vou governar sobre todos vocês. O orgulho, talvez ele não tenha falado com orgulho, mas pode ser que sim. A gente não sabe. O histórico de vida de José é um histórico muito positivo, então a gente não pode julgá-los. O que a gente pode olhar é para os irmãos dele, que ao verem essa situação e de julgarem orgulhoso, venderam. Eles queriam matar o próprio irmão, mas chega Rubem e diz o seguinte: não vamos matar não, então vamos fazer outra coisa com ele. Aí venderam o seu próprio irmão. Inveja, comparações que destroem o ambiente familiar. Mas a família precisa ser um espaço de, semana passada, crescimento, e ela precisa ser um espaço para acolhimento. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15. Anthony, Levi, vocês não vão lá buscar um pouquinho de água para mim? Põe uns 3 copinhos lá para mim. Lucas 15, a partir do verso 11, e nós vamos até o 32. Mas nós vamos ler devagarzinho, tá? Então, nós vamos ler em 3 etapas.
Essa é a parábola contada, a parábola chamada do filho pródigo, conforme vocês estão olhando ali no quadro, na projeção. O título dado à parábola não é um título oficial. Deixa eu explicar para vocês. Quando a Bíblia foi escrita, quando os livros, os evangelhos foram escritos, os evangelistas, eles não chegaram aqui e colocaram títulos e títulos e títulos, e isso é traduzido fielmente. Muitas das divisões que nós temos hoje foram posteriores, divisões de capítulo, de versículos. Então, aqui não é um título oficial. Então, quando a gente ouve em algumas Bíblias, lê em algumas Bíblias, que é a parábola do filho pródigo, obrigado, André, obrigado, Levi. Quando a gente ouve sobre a parábola do filho pródigo, a gente poderia dizer que o título não é somente, o protagonista não é simplesmente o filho pródigo. Talvez ele ocupe grande parte da questão, mas essa parábola faz parte de um conjunto que está falando sobre religiosidade, sobre ações, atitudes. Então, quando Jesus conta, o filho pródigo é um dos personagens principais. Poderíamos dizer que os três, pai, filho e o filho mais velho, são os três protagonistas desta novela de Jesus. E aí nós vamos entender o que existe por trás desse ensinamento que Jesus apresenta. Alguém sabe o que a palavra pródigo significa? Pródigo. Gastador, deturpador de bens. Então ele não era uma pessoa, gastador mesmo, né? Era uma pessoa que ele agia de maneira inconsequente com as suas posses. Então a gente poderia dizer que era o filho gastador, o filho irresponsável, aquele que não valorizou aquilo que tinha. Então, filho pródigo é o filho gastador, desrespeitoso para com os seus bens. Então, essa é a ideia da passagem. Então, o nosso primeiro personagem é o personagem que nós comumente chamamos de principal, mas vamos ler a partir do verso 11 o que está dizendo em Lucas capítulo de número 15. Vamos lá. Jesus continuou. Então, continuou o quê? Ele estava contando algumas outras parábolas, alguns outros textos, e ele continua. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele então repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. A história do filho mais novo, o pródigo, gastador no caso, é a introdução da parábola e faz referência a todas as pessoas que se afastam de Deus por seus pecados. Há orgulho em todos nós. Todos pensamos que estamos em condições de gerir as nossas próprias vidas e esperamos que Deus nos abençoe. O filho principal, da passagem agora, da introdução, que é o filho mais novo, ele é a representação daqueles que se afastam de Deus com a sua autossuficiência, com o seu orgulho de achar que são capazes de conduzir as suas próprias vidas sem o auxílio do Criador, do Pai, do Mestre, né, daquele Senhor. Então, quando nós olhamos para a figura do pródigo, nós temos que olhar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Quais têm sido as nossas atitudes em relação a Deus? As nossas atitudes em relação à nossa espiritualidade? Como tem sido o nosso comportamento? Né? Queremos viver do nosso jeito e não percebemos que estamos gastando tempo com coisas que nos levarão à ruína. Isso é muito interessante. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos gastando tempo com coisas que podem nos levar à ruína. Exemplo bobo. Quando nós não investimos no conhecimento de Deus, quando nós não investimos na nossa vida espiritual, bobo entre aspas, né, fundamental, mas
às vezes a gente fala, é uma ladainha que entra no ouvido das pessoas e parece que isso nunca para, né? Entra por aqui, sai por aqui. Ah, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ir à igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso. Tudo eu preciso, mas eu não gosto de obrigação. Então o orgulho de não gostar de obrigação nos leva a dizer o seguinte: eu gerencio a minha vida espiritual. Legal, é isso mesmo que a Bíblia diz, porque é você que vai prestar conta sobre a sua vida. Agora, nós não podemos esquecer que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos exortar como amigos, como líderes. Então, é lógico que você vai responder sobre a sua vida e eu vou responder sobre a minha. Mas, quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, é como se a gente dissesse o seguinte: Senhor, eu quero a tua bênção, a tua herança, mas eu quero conduzir o meu caminho. Lembre-se, nós podemos mudar a forma, mas nós não podemos sair da estrada antiga, mas atual. Por quê? Porque ela é eterna, a estrada é Jesus. Então, quando nós damos as rédeas da nossa vida para Ele, nós temos que entender que durante todos os dias da nossa vida vai existir alguma coisa que eu preciso fazer diferente. Ah, mas eu me orgulho da minha... Talvez você nunca diga isso, mas a gente se orgulha daquilo que a gente é. A gente pode estar triste, olha, não é incomum você encontrar pessoas que te procuram para pedir ajuda. E quando você apresenta a mudança de atitude que ela precisa ter, essa pessoa fala o seguinte: não, mas eu já faço isso na minha casa. Ah, mas eu já faço isso na minha vida. Não, mas eu leio todos os dias, eu busco a Deus, eu faço isso. Então, ao mesmo tempo que está vendo a tristeza, quando se depara com a necessidade de mudança, o orgulho fala mais alto. E a autossuficiência fala mais alto. Então, irmãos, o filho mais novo é a representação de todos nós, que com vaidade, com orgulho, damos um grito de independência em relação ao pai. Sem humildade, né, nós esperamos muitas vezes e nos deparamos num momento de dor. Eu falo por mim mesmo, né? Eu cresci numa igreja cristã e tenho que repetir porque com certeza algumas pessoas não ouviram. Cresci numa igreja cristã, mas em determinado momento eu dei um grito de independência. Eu vou seguir a minha vida, né? Hoje eu vejo como era ridículo, né, de dizer o seguinte: não, mas eu acredito em Deus, né? Ele é meu Senhor. E num momento de angústia, né, no momento que eu estava passando por uma tribulação, eu recorri ao Senhor. Mas eu não queria nem saber dele. Eu não queria saber da sua palavra. Eu queria saber daquilo que era bom. Eu queria a herança de Deus. Mas eu não queria caminhar com ele. Então pense nisso. O jovem poderia escolher viver as consequências, né? Escolher viver as consequências de suas escolhas, de suas opções, né? Porque tinha perdido tudo. Ele pegou parte da sua herança que o pai havia repartido, ele pegou parte da herança, que com certeza não era pouco, e gastou com coisas indecentes. A gente não sabe exatamente o que é, mas ele gastou, ele viveu a sua vida do seu jeito. E pense na herança como a sua vida. Você gasta a sua vida do jeito que você quer? Então o filho pródigo foi aquele que gastou a sua vida do jeito que ele queria. E a hora que ele perdeu tudo, porque a tribulação chegou e os recursos se foram, ele então diz o seguinte: eu tenho duas escolhas. Ou eu fico aqui mendigando por uma alfarroba. Hoje em dia, estava ouvindo, não lembro quem que eu estava ouvindo conversar, que hoje a alfarroba se tornou até alimento especial, né? Os nutricionistas indicam alfarroba para comer. Naquela época era comida de porco, né? Hoje em dia já encontrou-se outras aplicações para a alfarroba. Então ele não conseguia comer nem a comida do porco porque não lhe era dado. Ele falou o seguinte: ou eu vou viver essa vida miserável, ou eu vou voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O não, ele já tinha. Ele reconheceu o erro, então ele volta para o pai. Ele então caminha na direção do pai. Quando ele reconhece o tamanho do seu erro, dos seus pecados, ele cai em si, né, e se vê digno de punição. Tipo assim, não sirvo mais para ser filho. O que eu fiz é indigno. Eu preciso simplesmente que o Senhor me aceite como teu escravo. E ele então decide seguir na direção do pai para lhe pedir perdão, reconhecendo os seus pecados contra o céu e contra o pai. E aí entra então o nosso segundo personagem, que é o pai amoroso. Verso 20, a gente leu só o comecinho, vamos ler a sequência. Um momentinho. A seguir então levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão,
correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aqui entra em cena, para mim, o personagem central da passagem. Para mim, o principal. E talvez a causa da existência dessa passagem. O pai amoroso e compassivo, que avista de longe o seu filho, o filho arrependido. E eu penso na cena que o filho ainda estava longe e caminhava. Talvez, quando nós precisamos fazer uma coisa difícil, como aquele filho precisava fazer, pedir perdão é muito difícil. E muitas vezes, por coisas pequenas, a gente tem dificuldade. Por coisas pequenas nós temos dificuldade em pedir perdão. Mas imagine que ele tinha gasto a sua vida, a herança que ele tinha recebido, do jeito que ele queria, e agora ele volta para pedir simplesmente sustento. Eu não sei se ele caminhava vagarosamente. A gente nem sabe se ele teria condições de chegar aos pés do pai. Talvez a vergonha, o peso do pecado, talvez aquele peso estava tão grande, e que o pai tomou a iniciativa, como Deus toma conosco. Deus toma a iniciativa. E o pai tomou a iniciativa de ir ao encontro do filho. E de não procurar satisfações, porque você fez isso, que você fez aquilo. Ele simplesmente o beijou, o abraçou e fez para ele uma grande festa. O filho pediu perdão e reconheceu que não era mais digno de ser chamado filho. Mas o amor do pai não ficou somente no abraço, numa conversa, numa discussão. Ele simplesmente restituiu o filho à sua condição, colocando o anel no dedo como sinal de filiação, as roupas como sinal da sua posição de filho, e deu-lhe honras de chefe de estado, recebendo com uma grande festa. O pai é um modelo do nosso Pai Celestial, que apesar do nosso grito de independência, apesar da nossa desobediência, dos nossos erros e dos nossos pecados, apesar das besteiras que nós fizemos como indivíduos e como seres humanos, ainda assim Ele abre os seus braços para nos receber quando estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos erros e queremos viver de maneira diferente. O nosso Pai Celestial não olha o nosso passado, não olha mais o nosso passado, mas o nosso desejo de construir um futuro com novos valores, com uma nova relação de amor e respeito. Ele não somente nos recebe, mas nos acolhe e nos oferece uma recepção com honras de chefes de estado, um banquete e uma eternidade de paz. Esse é o nosso Deus, é o Pai amoroso, é o modelo representado na passagem. A parábola então poderia se encerrar aqui, porque aquele que estava perdido foi encontrado, e o pai buscou esse filho, foi ao encontro do filho e deu a ele toda a condição de ser restituído à sua posição de filho, de herdeiro, de alguém que seria amado apesar daquilo que fez. Por quê? Porque o coração arrependido era fundamental para o acolhimento do pai. A parábola podia se encerrar por aqui, mas entra em cena então o nosso terceiro personagem, que é o filho mais velho, que começa a partir do verso 25 e até o final. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este então lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Também foi ao encontro do filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então, pela figura do filho mais velho, aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos. Encontramos em suas atitudes um dos motivos da parábola. Jesus queria mostrar algo aos religiosos. Jesus quer mostrar algo a nós, algo
que aqueles que têm o costume de julgar uns aos outros. Parece que nós temos aqui um ataque de fúria, né, como se fosse um chilique, né, do filho mais velho. Ele tem um chiricão lá, parece o Lafon. E o filho mais velho, então, ele demonstra toda a sua ira pela festa, pela recepção. Porque assim como os discípulos de Jesus olhavam para o povo samaritano e perguntavam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu sobre esses impuros? Assim, nós ficamos muito felizes quando pecadores são punidos. Eu vou usar um exemplo que todos nós talvez já tenhamos sentido, mas eu vou aplicar isso depois à questão espiritual. Quem já desceu para a praia em feriado e ficou preso no trânsito? E a hora que você olha no seu lado direito no acostamento, vem uns espertinhos passando. O que você sente? Raiva, ódio. E a hora que você vê lá na frente, o policial está aqui, ó. Qual é a sensação que você tem? Não é gostoso? Bem feito. Bem feito. O que será que tem por trás desse nosso ódio? O que será que tem por trás do nosso ódio? Primeiro, o orgulho ferido. Quer ser mais esperto que eu? Eu estou aqui. Né? Orgulho ferido. Será que por trás não existe uma inveja daqueles que têm sucesso em ultrapassar e chegar rapidamente ao seu destino? Eu não estou dizendo que tem. Estou dizendo, será que não tem? Será que aquele filho mais velho, ele estava querendo a punição? Ou ele disse o seguinte: ó, eu estou aqui te servindo como escravo. Primeiro, ele reclama da sua condição. Talvez por trás da afirmação dele, existe o orgulho de ter sido um filho exemplar. Exteriormente, mas interiormente existia o orgulho de falar assim: pô, eu sou escravo do meu pai. E talvez por trás, quando ele diz: vem esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas, será que ele não queria ter gastado a sua vida também do jeito que ele queria? E ele diz o seguinte: o Senhor mata um novilho gordo para ele. O gordo, difícil a gente entender a aplicação profunda, mas basicamente seria o melhor do rebanho, né? Agora, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Então, o que existe por trás muitas vezes, se eu disser para você que o Fernandinho Beiramar, se morasse nos Estados Unidos, no corredor da morte, ele dissesse o seguinte: eu quero entregar minha vida para o Senhor. O que muitas vezes muita gente já pensou: pô, fez o que fez, teve o que fez, e eu estou aqui preso, vivendo a minha vida do meu jeito, como escravo do Senhor, escravo, porque eu tenho que ir à igreja todo domingo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, e tudo isso é escravo, né? Eu sou escravo do Senhor. E aí no leito de morte, um camarada safado se converte e vai para o céu como eu? Será que no fundo a gente não pensa isso? Será que no fundo... Aí a minha pergunta é: qual é o objetivo de Jesus ter vindo à Terra? Medir a nossa vida com a vida dos outros ou levar todos ao arrependimento? Mas será que é fácil? Diante dessa situação, nós perguntamos: vale a pena ser fiel? Bom, se eu não posso, eles também não deveriam poder. Mas se podem, que sejam punidos por isso. O cara viviou, saiu com um monte de mulher, aí tá com AIDS. Que pena, né? Aquele que pena que na verdade seja traduzido na tecla SAP como bem feito, né? Então, nós esquecemos que a punição, a recompensa, tudo isso está nas mãos do nosso Deus. Nós não podemos nos orgulhar das nossas atitudes em relação a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender: se você não faz isso, não faz aquilo, e se julga um crente fiel, irmãos, nunca se orgulhe da sua condição. Nunca se orgulhe.
Sabe por quê? Porque Deus não escraviza ninguém. Ele convida todos aqueles que querem vir de coração. Servir a Deus tem que ser por amor, tem que ser de coração. Eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço para Deus. O que os outros fazem ou deixam de fazer não são medida de comparação para mim e para você. O que os outros deixam ou não de fazer está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus justo e fiel. Então, diante desse quadro, diante dessa percepção, podemos dizer que o irmão mais velho é a representação daquelas pessoas que até tentam viver uma vida correta, mas que por isso mesmo tornam-se incapazes de enxergar a maldade dentro de si mesmos. Sua bandeira é a virtude, mas que são tremuladas por braços iníquos, rancorosos, orgulhosos de si mesmo. Então, o filho mais velho é a representação daqueles que se acham mais santos, mais puros, e que muitas vezes não percebem que ao pensarem assim, estão se orgulhando da sua própria virtude, o que pode parecer uma contradição, mas é um fato. É um fato. Irmãos, a tendência do ser humano ou é seguir a sua independência, ou viver a vida cristã com peso. Será que é isso que o Senhor espera de nós? Só curiosidade para a gente matar, no versículo 1 do capítulo 15 ao 7, você vai ver por que eu disse para você que a parábola tem a ver muito com, não somente com o filho pródigo. Diz assim, todos os publicanos, que eram cobradores de impostos, e os pecadores, estavam se reunindo para ouvir a Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então o fato deles não chamarem os outros de pecadores é porque talvez eles não se julgarem pecadores como eles, né? Então, Jesus está comendo com pecadores. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrá-la, coloca ela alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam, entre aspas, de arrependimento. Então aí ele fala depois a parábola da moeda perdida e ele entra na parábola do filho pródigo. O que ele está querendo mostrar, irmãos, nós não podemos nos orgulhar daquilo que somos. Nós temos que reconhecer que nós só somos porque Deus permite. E aí, pastor, ainda não entendi como isso se aplica à nossa família. Para a gente refletir um pouquinho e praticar, antes de pôr aqui o texto, diz assim, pense comigo da seguinte forma, em comparação à nossa vida, né, e a nossa vida em família. Todos nós somos cheios de erros e acertos. Alguns dão mais trabalho, outros menos trabalho. E eu não estou dizendo que nós temos que passar a mão na cabeça de ninguém, mas quão bom é fazermos de uma família compreensiva com aquilo que somos e fazemos. Eu não estou falando de passarmos então a mão na cabeça, mas de entendermos que Deus é um Deus de compaixão e devemos nos tornar compassivos e misericordiosos uns com os outros. Nós precisamos que a nossa família seja o primeiro lugar que nos ensine sobre compaixão. Se a gente fizer da nossa família o lugar que aponta o dedo para os outros, nós vamos não seremos uma família que ensina, uma família de crescimento, e não seremos uma família acolhedora. E o acolhimento parte da misericórdia, parte da compaixão, e não do orgulho da vaidade, mas da humildade. A gente tem que ensinar nas nossas casas e vivenciar nas nossas casas o acolhimento de uma maneira muito grande. Não importa o que as pessoas sejam, importam aquilo que elas querem ser. E mesmo que ainda não sejam, nós precisamos entender que nós temos os mesmos pecados que os outros. E como nós vamos mostrar isso, né, dentro da nossa casa? Perdoando os arrependidos, acolhendo os diferentes e ajudando os mais fracos. Então é o seguinte, se a gente não é capaz de perdoar o pai, a mãe, o filho, o irmão, o tio e de pedir perdão, se a gente é incapaz de vivenciar esses princípios dentro da nossa casa, nós estamos cooperando negativamente ou não cooperando para que as nossas famílias sejam abençoadoras, sejam luz de Cristo, né? Então nós precisamos ensinar o perdão dentro de casa.
e vivenciar o perdão dentro de casa. Nós precisamos entender que existem pessoas mais fortes e mais fracas. E aqueles que são mais fortes têm que se colocar abaixo para ajudar as pessoas a crescerem. O que acontece muitas vezes? Quem tem mais força na palavra dentro de casa, humilha, briga, não demonstra compaixão, misericórdia. Se a gente não ensinar isso dentro da nossa casa, nós não estamos vivenciando o cristianismo, a vida cristã, o evangelho dentro do nosso lar. Lembrando que então o lar deve ser um lugar de crescimento, e em casa onde nós aprendemos, por exemplo, a servir uns aos outros, a aceitar as diferenças. Uma das coisas que nós aprendemos na quinta-feira, num dos textos de 2 Coríntios, mostra o seguinte, que são pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia, na nossa jornada, que realmente tem valor. Tem valor. Eu dei o exemplo da minha filha, um dia que a gente foi num lugar, e a gente estava saindo, eu falei, Carol, ajuda a pegar os copos e os guardanapos. Ela falou assim para mim, papai, mas não fui eu que deixei. Eu falei para ela, mas e daí? E daí que não foi você? Você tem que fazer. Percebe? Nós somos uma geração insensível a pequenas coisas. Nós largamos a nossa vida de uma forma como se nós pensássemos só em mim, só em nós mesmos. Pensamos só em nós, não olhamos ao nosso redor. Se não aprendemos a servir dentro de casa, nunca seremos uma família acolhedora, que é o objetivo de Deus. Se você quer que a sua família seja uma família de Deus, ensine o serviço, ensine a humildade, viva o perdão, viva a humildade. Famílias acolhedoras abençoam os seus membros. Nós nos sentimos, se você gosta da sua casa, se você se sente acolhido na sua casa, independentemente do que é porque a sua família está vivenciando, pelo menos em parte, aquilo que Deus espera de nós. Famílias acolhedoras abençoam os seus membros. Famílias acolhedoras abençoam as pessoas ao seu redor. Então as pessoas que estão ao redor, entendem que a sua família é uma família abençoada. Por quê? Porque vive do jeito que Jesus espera que viva. E acima de tudo, famílias acolhedoras honram a Deus. Então, se a nossa família, se eu e você, e aí entra esse aspecto, os nossos defeitos devem ser tratados, mas com gentileza e amor, buscando sempre o melhor. Para isso nós precisamos que comece em nós. Famílias acolhedoras possuem membros acolhedores, pessoas gentis, pessoas perdoadoras, compassivas e amorosas. Para que a gente forme uma família acolhedora, nós precisamos vencer o orgulho, a vaidade, a inveja. Precisamos olhar para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor e de perdão. Se individualmente eu sou assim, eu contagio as pessoas ao meu redor e os outros são abençoados pela nossa vida, pela vida da nossa família. E acima de tudo, Deus é glorificado. Ninguém faz para si, mas para que Deus seja glorificado. Lembra o texto que nós começamos? O texto que nós começamos, de Eclesiastes capítulo 1, verso 2? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Sabe como encerra o livro de Eclesiastes? A conclusão, a chave do livro de Eclesiastes é: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Você pode mudar a forma de ser família, mas nunca pode negociar o caminho, a estrada por onde a sua família tem que percorrer, que é Jesus. Ele é o caminho, a estrada antiga, sempre atual, e que nos aponta para o verdadeiro destino, que é a vida com Deus eternamente. Então, se você quer que a sua família seja abençoada, você precisa, e eu preciso, nós precisamos abandonar o orgulho e viver a humildade de Jesus, abandonar a inveja e desenvolver o contentamento de Jesus. Nós precisamos aprender a amar e perdoar como Jesus amou e perdoou. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nos trouxe aqui, Senhor, para ouvirmos um pouquinho do ensinamento da Tua Palavra. Um tempo precioso, ó Pai, onde o Evangelho se abre diante de nós, para que nós saiamos daqui, Pai, desafiados, inspirados,
a que comece em nós a transformação da nossa casa. Com humildade, com amor, com misericórdia, com perdão. Que nós venhamos a entender os erros uns dos outros, não aceitá-los, Pai, mas entender que é necessário sermos pessoas acolhedoras, amorosas e principalmente quando existe arrependimento. É assim que o Senhor nos olha, pessoas imperfeitas, mas que têm disposição de te buscar, estão arrependidas dos seus pecados. E se é assim que o Senhor nos olha, olha para aqueles verdadeiros cristãos, ensina-nos a olhar dentro da nossa casa com um olhar de compaixão, de amor, de perdão, de respeito. Que nós aprendamos a nos tratar com gentileza, que nós aprendamos a nos tratar com respeito, para que o teu nome seja glorificado. Nós queremos, ó Pai, caminhar pela estrada, pelo caminho que é Jesus. O nosso mestre é o nosso modelo. Pai, por mais que as coisas mudem no mundo, que nós nunca venhamos a negociar a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa oração no nome dele, que é santo, que é puro, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém. Amém. Vamos ficar em